Olá, olá, olá. Hoje entrei mais tarde, porque parece incrível como eu estou falando de mãe, e vou falar de mãe. Hoje eu entrei mais tarde porque estou sendo mãe. Mãe eu sou toda hora, lógico, mas hoje, como a minha filha veio da casa dela e vai passar o dia aqui com meus netos, eu também vim passar o dia com ela, já que eu estava com muita saudade. E, consequentemente, muita coisa ficou fora do meu dia a dia, da minha rotina, né? Então, eu saí de casa mais cedo, meu neto foi me buscar, fui com ele comprar umas coisas, depois vim aqui, brinquei mais um pouquinho com a minha neta e minha filha chegou e fui ser um pouquinho mãe da minha filha. Consequentemente, almoçamos um tico mais tarde e esse tico mais tarde terminou agora. É engraçado porque a mãe é um ser tão completo que o simples fato de, às vezes, a gente lembrar da mãe já é um excelente remédio. Como assim? Quando a gente está passando por alguma dificuldade e a gente é criança, a primeira coisa que se chama é a mãe. Mãe! Mamãezinha, mãe! E a gente chama a mãe e sabe que ela sempre vai dar um jeitinho. Ao ponto de quando se rala, e se é criança, a mãe vem dar um beijinho e diz, passou, e pra gente aquilo passou mesmo. E a mãe sempre dá um beijinho em todas as dificuldades que a gente tem. Eu me lembro que quando a minha mãe estava aqui no mundo material, ela me entendia e me sentia só pelos passos antes de eu chegar em casa. Eu abri o portão que ligava a casa e a rua, e eu descia as escadas e vinha caminhando. Minha avó morava na frente e eu morava nos fundos. Aí eu vinha caminhando. Quando eu abri a porta que eu entrava na minha casa, ela olhava para mim e dizia assim, o que houve no seu dia? Foi um dia pesado? Ou ela dizia assim, que lindo, que coisa boa que aconteceu com você. Só pelos passos. Antes dela olhar o que estava se passando no meu semblante. Perdi minha mãe cedo e ela sempre foi referência. Muitas das vezes eu, erroneamente, achava que ela era uma pessoa que eu jamais seria, no sentido de me permitir ser usada. Eu achava que a minha mãe se permitia ser usada pela família, quando na verdade eu não tinha noção alguma de uma palavra chamada gratidão. Mas isso vai ser um pouco para frente que eu vou falar. Mas quando eu perdi minha mãe, perdi meu chão. Por mais que eu tivesse uma vivência acadêmica, por mais que eu tivesse um emprego que me dava um rendimento muito maior que meu pai ganhava, mas quando eu perdi minha mãe, perdi meu chão. Porque a minha mãe era tão engraçada que todo mês eu dava um dinheiro a ela. Dizia assim, toma esse dinheiro para você. E ela dizia, não precisa. Eu falei, toma esse dinheiro para você e deixava o dinheiro com ela. Logicamente, aos 18, 20 anos, você não quer saber muito e você também não é orientado para ter uma vida financeira, né? Aí que chegava assim lá pro dia 20, dia 25, eu já estava meio quebrada. Aí eu pedi a ela um dinheirinho emprestado. Mãe, empresta um dinheiro. E ela me emprestava aquele dinheiro que, na verdade, ela dizia assim, o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu, você só deixou comigo. Eu me lembro, falando agora, eu me lembro de quando eu vinha com a minha mãe fazer comprinhas. Eu morava no Engenho de Dentro e vinha com a minha mãe fazer comprinhas no Meia. E era tão gostoso, gente.
era muito bom. Porque o único senão que eu tinha com a minha mãe era porque eu não entendia a gratidão da minha mãe em relação a tudo e a todos. Eu, enquanto filha, era muito egoísta. E eu não tinha a completude de tudo que ela fazia pelos outros em função daquilo tudo que ela tinha recebido da vida. Mas a gente cresce. Então, o que eu vim falar da mãe? O que eu vim falar da mãe é que quando a gente tem problemas financeiros, ou a gente não se enxerga naquela profissão que tem, ou a gente não obtém sucesso naquela profissão que tem, é porque a gente não está em sintonia com a mãe. Ah, mas minha mãe já faleceu. Sua mãe é energia como você é energia. Então, energia, ela está em algum lugar e a energia que você demanda para ela é a mesma energia que você vai receber. A mãe é o primeiro alimento que você nutre, que te nutre em função da hora que você assume e se assenta como um ser humano. É através da mãe, dentro da barriga dela, pelo cordão umbilical, que você cresce. É o sangue da mãe que te sustenta dentro da barriga. Quando você sai, que você nasce, ela começa a te alimentar. Porque parece incrível, mas a hora que você sai de dentro dela e que colocam você por sobre ela, o teu primeiro ato é sugar. E você se coloca aqui assim, você vai procurar o seio da sua mãe para mamar, para chupar. E essa mulher, que é a sua mãe, ela começa a abrir muito a guarda e abrir mão das coisas dela. Ao ponto de que muitas das vezes, ao mamar a sua mãe, ela fica toda ferida, mas ela não deixa de te alimentar por causa disso. Se você tem cólica, ela coloca você em cima da barriga dela e passa horas tentando aliviar. Se você não dorme, ela também não dorme contigo. E assim passa geralmente o primeiro ano. E essa mulher só fez uma coisa nesse primeiro ano. Ela só se doou. Ah, mas a minha mãe não é minha mãe biológica, é minha mãe afetiva. Ou é minha mãe adotada. Mas é sua mãe. A mãe biológica, ela sempre estará ligada a você. Nunca mais você pode vê-la, ou ela ver você. Nunca mais você vai sentir aquele cheiro daquela mulher, mas ela está dentro de você e você está dentro dela. O sistema dela faz parte de você e você faz parte também do sistema dela. E essa mulher, que você conhece como mãe, ela te dá tudo o que ela tem de bom. Tudo. Ela te deu a vida. Às vezes ela não te deu a vida, mas ela assumiu a sua vida para sendo dela. Às vezes a que te deu a vida, por tanto te amar, te dá para outra pessoa. Porque às vezes a mãe que nos teve, a nossa mãe biológica, ela não quis abrir mão da nossa missão. E ela nos trouxe a esse mundo. Mas dentro daquele amor que ela tem por nós, ela abre mão de você para que você tenha o melhor, já que ela tem consciência que ela não pode te dar. E você cresce. A mãe te orienta o tempo todo. A mãe te dá carinho,
atenção, afago, apoio. Ela te dá tudo de melhor que ela tem. Até uma mãe que não tem uma formação acadêmica é uma grande sábia, é uma grande professora. Porque ela te dá uma coisa que hoje as pessoas demandam para terceiros. Ela te dá educação. Que educação é essa? Ela não te dá instrução, que na escola a gente aprende a ser instruído, a gente aprende matérias, a gente não aprende educação. Educação se traz de casa. A sua mãe te dá educação. Ela te educou dentro do que ela conhecia. Então, primeiro ela te educa com você saber usar as coisas que existem dentro de casa, você saber se relacionar com as pessoas que existem dentro de casa, para você se relacionar com as pessoas que existem no mundo. A sua mãe te ensinou o muito obrigado, com licença, por favor, o bom dia, o boa tarde, boa noite. A tua mãe te ensinou as coisas mais básicas que um ser humano precisa aprender para chegar para coisas mais complexas. Algumas mães não têm formação acadêmica, mas corrigem os filhos da melhor forma possível. Hoje, quando eu escuto alguém ficar falando, porque minha mãe falava tauba, porque minha mãe falava Cláudio, porque minha mãe falava assim ou falava assado, eu me pergunto, ela dava alguma coisa que ela não tinha? Não, ela dava o que ela tinha. Mas por ela ter consciência que ela tinha muito pouco de forma acadêmica, ela deve ter feito tudo e todo o possível para que você tivesse uma formação. E hoje, você pode ser uma excelente profissional, mas também pode ter desperdiçado todo o esforço da sua mãe. Mas como assim desperdicei? Eu trabalho pra cacete. Desperdiçou no coração. A pessoa que não vive bem com a mãe, ontem a gente falou que a pessoa que não vive bem com o pai, ela não ganha dinheiro. Ela não sabe ir para o mundo para ganhar dinheiro. Mas a pessoa que vive mal com a mãe, ou que não tem um sentimento de honradez junto à mãe, ela não sabe como se posicionar para ter sucesso. Mãe é amparo. Quem tem uma boa relação com a mãe, muitas e muitas das vezes escolhe carreiras completamente diferentes daquele ambiente que vivia e obtém sucesso. Porque a mãe, por ser um yin, por ser o feminino, ela dá ao filho o suporte para que ele tenha sucesso. Porque só tem sucesso, eu não digo dinheiro, eu digo sucesso. E sucesso, muitas das vezes, é satisfação pessoal. É olhar aquilo que você faz e você saber que está fazendo o seu melhor. Porque é aquilo que você queria fazer. Então, uma mãe que vive bem com o filho, ela dá ao filho o amparo e o esteio para que ele escolha uma carreira que fale dentro dele e ele obtém sucesso. Vocês já viram que muitos filhos de artistas não são tão prendados ou são tão capacitados como os pais?
Mas muitas das vezes esses filhos não querem ser artistas. São artistas porque os pais auxiliam. E como meu pai é famoso, meu pai tem dinheiro, é famoso, eu quero ser famoso e ter dinheiro como meu pai. Porque, na verdade, a gente, a princípio, quando a gente é criança, a gente escolhe algumas carreiras, assim, estapafúrdias. Eu conheço um menino que queria ser gari. Aí diz assim, por que você quer ser gari? Porque eu gosto de caminhão. Ponto. Hoje em dia eu acredito que ele não queira mais ser gari. Mas se ele fosse gari, e se fosse realmente o talento dele ser um gari, ele ia ser um gari feliz. Mas poderia ser um advogado extremamente triste. Um advogado meia boca, mas seria um gari maravilhoso, onde que todo mundo que passa na rua acha aquela pessoa que faz um trabalho fantástico. Então, quando a gente quer ter sucesso, a gente tem que olhar para nossa mãe e nos render a ela. Porque ela é aquela que deveria ser a sua mãe. Errada, certa, sem formação, ignorante no sentido de ignorar alguma coisa, ela é a mãe que você precisa ter para obter a sua evolução. Mas, se você não sabe ter um relacionamento de honradez e gratidão à sua mãe, você pode até escolher uma carreira que você tenha talento, mas é muito mais difícil para você superar as dificuldades. Porque vai faltar para você aquela sustentação que uma mãe sempre dá. Independente dela estar no mundo material ou ter voltado para a casa do pai. Eu, às vezes, e eu falo muito da minha realidade e da minha vida, porque é o que eu conheço. E não adianta eu falar do que eu não conheço. Ultimamente eu tenho sentido muito minha mãe próxima. Já teve um tempo que eu não sentia nada. E teve um tempo que ela estava muito próxima. Quando eu percebo que a minha mãe está perto de mim, ou de uma maneira ou de outra está me amparando, ela pode até nem estar perto de mim, mas ela pode me amparar aonde estiver, ou a energia dela, eu sinto uma mão aqui e eu me arrepio toda. Sinto esse pedaço fica assim. E eu lembro, só que antigamente eu me rendia à situação de uma forma assim, tudo bem, vou fazer mais. Hoje em dia eu digo assim, gratidão, mãe. Ainda me ama e ainda me ampara. Isso mexe muito comigo. Eu sou terceira filha do meu pai, primeira filha da minha mãe, e minha mãe teve um aborto depois de mim. Então eu não sou filha única, mas viva, pelo menos do que eu conheço, porque eu não sei os outros dois filhos do meu pai, que são mais velhos do que eu. Mas daquele universo que eu conheço, eu sou a única viva. E como eu sou a única filha, e éramos uma família de 3, quando minha mãe foi para o mundo espiritual, ficou eu e meu pai. Aí meu pai teve a segunda mulher, teve a terceira mulher e hoje eu não sei, não tenho muito contato com ele. Eu não sei nem se ele está ainda no planeta Terra ou se ele já retornou à casa do pai. Mas eu rezo por ele, estando na Terra ou não. E eu não tenho mais ninguém que tenha vivenciado o meu dia a dia nesses 64 anos de jornada. Tenho meus filhos, que são maravilhosos, cada um com a sua especificação. Tenho meus netos,
tenho grandes amigos, grandes amigas. Mas me sinto, às vezes, como uma única flor dentro de um jardim imenso. Que foi fecundada, né? Graças a Deus, tenho filhos, tenho netos. Mas eu não tenho. E eu acho isso estranho, e eu comento com as pessoas, e eu hoje comentei que eu não tenho um sentimento de irmandade. Tenho pessoas que na minha vida eu considero como meus irmãos, ou minhas irmãs. Mas aquele sentimento de dizer assim, você é um cretino, você é feio, você é isso, você é aquilo, brigar, às vezes por uma batata frita, a última batata frita que estava lá no pacote. Mas daqui a 5 minutos, olhar e dizer assim, vamos brincar? Eu não tenho. Os meus sentimentos de irmandade são muito racionais. Não são emocionais. Tem a parte emocional, mas tem a parte da razão. Porque eu sou uma pessoa racional. Então, quando eu me despedi da minha mãe, e o final da jornada dela foi muito, 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 muito triste, muito doído. Ela ficou muito doente. E quando eu me despedi da minha mãe, foi muito estranho para mim. Foi uma situação assim de... eu preciso liberar você porque você está sofrendo. Mas eu precisava de você na minha vida. E, racionalmente, com todo o amor que eu tinha por ela, eu me despedi dela porque ela se despediu de mim antes de entrar no coma final. E a vida te leva para N lugares e vai te mudando os caminhos, os parâmetros, até você encontrar o caminho correto. E minha mãe me deixou grandes exemplos e grandes lições. Lições essas que a princípio eu não queria ver. Porque eu achava que minha mãe se permitia ser usada. E eu não entendia que minha mãe tinha gratidão. Ela poderia não ter uma gratidão racional como eu tenho, não ter um conhecimento de certas coisas como eu tenho hoje. Mas eu tenho amigos que me chamam de bruxa. Eu não sou bruxa, eu sou bruxinha. Bruxa era minha mãe. Minha mãe estava em casa e dizia assim, porque minha mãe andava com 3 coisas perenes com ela. Existiam 3 objetos, ou 3 coisas mesmo, 3 elementos, vamos colocar assim, que minha mãe estava sempre com ela. Aí minha mãe dizia assim, ela acordava, olhava, daqui a pouco ela olhava para um ou para outro, porque eu morava no fundo da minha avó, então sempre tinha mais pessoas em casa. Ela dizia assim, vou procurar fulano. Fulano não está bem. Vou sair, vou lá em fulano. Ia na despensa dela, que ficava embaixo da pia, aí pegava um arroz, um feijão, mais alguma coisa, não me lembro bem, mas ela sempre chegava com uma bolsinha na casa de alguém, pegava a carteira, enfiava, pegava o guarda-chuva, enfiava, e pegava a Jussara pela mão. Então era a carteira, o guarda-chuva e a Jussara. Sempre. E minha mãe chegava lá no fulano, e o fulano às vezes não tinha o arroz nem o feijão. Há 2 dias, há 1 dia, e ninguém sabia. Mas ela sabia. Ela era aquela conselheira. Eu tenho várias amigas que iam fazer trabalho de escola comigo.
e sequestravam a minha mãe para conversar, porque precisavam desabafar e não tinha ouvinte dentro de casa. E eu achava aquilo ali extremamente desagradável, porque a mãe era minha. Coisa ignorante, né? Aí, a minha mãe sempre estava disposta a ajudar alguém. E a vida me levou minha mãe, e ela evoluiu e foi aspirar um outro caminho. E deixou o que ela tinha de bom dentro de mim. Que eu, a princípio, achava que não era legal. Cresci mais um pouquinho, casei, tive meus filhos. E um dia me vi como minha mãe. Eu tomava conta de uns jovens dentro de uma instituição que eu fazia parte. E esses jovens se davam o direito de me procurar cada vez que tinham uma dificuldade. E eu me vi muitas das vezes no meu filho, pelo ciúme, pelo não entendimento de por que a mãe dele estava se dando para aquelas pessoas. Aí eu fiz as pazes com a minha mãe. Porque eu entendi, ela era minha mãe, porque ela tinha me dado aquilo que ela podia me dar e tinha deixado dentro de mim plantado sementes que ela podia deixar plantadas. E a coisa mais importante, mais bonita que eu descobri quando eu fiz as pazes com a minha mãe é que eu não estava no caminho errado, eu não estava na família errada, eu estava na família certa, porque era aquela mãe que eu precisava ter. Era aquela figura de pessoa que eu precisava ter. Era aquela mulher que não fazia carinho, não era uma pessoa afável no sentido de corpo, de pegar, de botar a mão. Ela não era assim. Mas ela fazia grandes carinhos só no olhar. Os olhos dela te abraçavam. Os olhos dela te beijavam. E eu não sou uma pessoa muito sabe? Eu faço isso com a minha neta porque ela ainda tem 6 anos. Daqui a um tempo eu não vou fazer mais, porque não é meu. Eu não faço com os meus filhos. E isso eu aprendi com ela. Eu não preciso botar a mão em ninguém para dar o meu carinho. Eu dou através do meu olhar. E muitas das vezes eu já me peguei abraçando alguém e a pessoa me devolve o olhar dizendo: estou sentindo o abraço. Aprendi com a minha mãe. E sucesso é algo muito relativo. Eu me encontro hoje como uma pessoa de sucesso. Eu faço o que eu gosto. Levei tempo. Durante muito tempo fiquei só voltada para o meu yang. Mas quando eu percebi que o meu yin precisava vir, e eu me permiti, eu me vi como minha mãe. E me vendo como minha mãe, a minha possibilidade de mostrar ao mundo a minha capacidade de atingi-lo ficou muito maior. Eu sei, e isso eu falo com toda humildade do mundo. Eu sei que uma pessoa, durante minha jornada inteira, eu vou ajudar. Mas, como eu também tenho minha vaidade, antes de eu ser uma terapeuta assumida,
eu fui uma líder de juventude. E dentro dessa liderança, eu não tinha o nome de terapeuta. Eu salvei algumas pessoas. Não salvei de nada grave, mas eu salvei de enxergar o outro, de olhar as mães de uma maneira mais leve, de perdoar os pais por qualquer coisa que eles tenham feito. Porque até num ato negativo para mim, é um ato positivo para quem está agindo. Como assim, Jussara? Quer dizer que um pai que abusa de um filho é uma atitude positiva? Sim. É uma atitude positiva para ele, para o pai, não para o filho. E essa atitude positiva para o pai, que o filho não interpreta como seja sendo uma atitude positiva para si mesmo, é um caminho de evolução. Uma mãe é a mesma coisa. A minha mãe era muito seca, a minha mãe era muito má, minha mãe não me deu amor, minha mãe não me deu carinho. Ela está te polindo para que você seja um ser melhor. E ela te dá polimento num espaço limitado. E quando ela te pole dentro daquele espaço limitado, ela está praticamente passando o bastão para o teu pai te mostrar o mundo em um espaço ilimitado. Então, tudo que você é, analisa, pensa e diga assim, foi através de minha mãe. Foi minha mãe que me deu. Porque minha mãe foi aquele ser que me gerou, me deu a possibilidade de vida, me deu a possibilidade de eu aportar nesse planeta escola e desenvolver a minha missão, trilhar a minha jornada. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar a nossa mãe assim. Muitas das vezes a gente coloca sobre a nossa mãe grande parte do nosso fracasso. Quando, na verdade, se a gente não tivesse colocado isso sobre o ombro da nossa mãe e tivesse tido gratidão pelo mínimo que ela tenha te dado, o seu sucesso teria chegado, porque você estaria aberto. A relação entre mãe e filha é insubstituível. Mesmo a mãe que não criou o filho, que o filho não tem nem noção de como ela é, essa relação permanece. E aquela mãe que criou o filho, mesmo não tendo parido aquele filho, essa relação é inseparável. Ela é inquebrável. Porque ela, muitas das vezes, tem mãe que não teve o filho, mas amamentou. Epa, você já está ficando diferente, ficando estranho, você já está viajando. Não. Existem testes e existem provas de que se você criar um mecanismo, mesmo você não tendo gerado aquela criança, e você colocar num tubinho o leite materno e amamentar aquela criança com aquele leite materno e ela sugando o seu peito, a possibilidade de você passar a criar
o leite materno é enorme, mais do que 90%. Então, a hora que uma mãe amamenta um filho, é o grande momento do amor dela. E ele é tão grande que mesmo aquela que não pariu aquela criança tem a possibilidade de amamentá-lo. Pô, que legal, né? Imagina, coisa maravilhosa. Então, a nossa mãe, ela é o nosso elo com a vida. É o elo quando está dentro da barriga dela. E é o elo quando a gente saiu. E quantos adultos, num momento de dificuldade maior, não grita pela mãe. Há pouco tempo, um atleta, não sei de onde, não sei. Eu sei que o atleta estava na fase de, por alguma razão, eu acho que ele ia fazer uma viagem exterior, o time, sei lá, alguma coisa que beneficiava um grupo grande de pessoas, e ele teve que tomar a vacina do Covid. E ele tem medo de agulha, tem medo de injeção. Ele só falava uma coisa: chama minha mãe. Chama minha mãe. Chama minha mãe. E ele tomou a vacina, desmaiou. A primeira coisa que ele falou quando ele melhorou: chama minha mãe. Cadê minha mãe? Um homem que devia ser maior do que a mãe umas 2 vezes. Porque a mãe ia dar a mão, talvez, botar a mão no ombro, passar a força dela para ele passar aquela situação que era extremamente dolorosa com a mãe. E ela ia sustentá-lo. Quantas vezes você vê situações... Eu quase não vejo, porque eu quase não vejo TV aberta, porque é muita... Eu só vejo... A TV aberta passa muita coisa que eu acho que é desnecessária. Mas às vezes a gente vê. Você está em um lugar qualquer, na casa de alguém, seja onde for. E uma pessoa que é considerado o inimigo público número 1 naquele período, ela é capturada e naquele momento de sofrimento ela diz: eu quero a minha mãe. Mãe, me ajuda. Então, o que eu quero passar é o seguinte: você pode ser um ser de sucesso. Você pode ter uma carreira fantástica. É só você colocar a sua mãe no lugar dela. É só você dar à sua mãe aquilo que por direito é dela. É dar a honradez, honrar sua mãe, é dar o seu respeito, é dar sua gratidão, é dar seu amor. E nunca, jamais, você deve colocar que a sua mãe é uma mãe errada. Princípio. Dentro da constelação a gente tem vários princípios. Tem os 3 mais fortes, que são o pertencimento, a troca, né, que é a cooperação, e a hierarquia, que é a lei da ordem. Dentro da lei da ordem, pai e mãe sempre, em momento algum, deixarão de ser grandes. E filhos sempre serão pequenos. Ponto. Não tenho que questionar a respeito disso. Minha mãe é grande, meu pai é grande, eu sou pequena. Para os meus filhos eu sou grande e eles são pequenos. Para os filhos dele, eles são grandes, os filhos são pequenos. E por aí vai. Essa é a lei da ordem ou hierarquia. Mas uma coisa também precisa ficar muito clara dentro da cabeça e principalmente dentro do coração. Os nossos pais não são aqueles que eu acho que estão errados, não. Os nossos pais são aqueles que deveriam ser os nossos pais.
Certa vez meu filho falou assim: mãe, por que você não casou com outra pessoa, em vez de ter casado com meu pai? Eu não soube responder na hora. Falei: porque eu não conhecia ninguém que fosse famoso. Está se falando de pensão, de vida mais fácil financeiramente. Hoje, se ele me faz uma pergunta dessa, eu só vou responder para ele o seguinte: mãe, por que você não casou com outra pessoa para ser meu pai? Eu dizia: porque senão não teria nascido você. Teria nascido outra pessoa. Porque os pais que a gente tem são os pais que a gente precisa ter. E os pais que a gente tem nos deram o melhor presente que todo ser humano recebe dos pais, a vida. Minha mãe me deu a vida, minha mãe me sustentou durante muito tempo. Me sustentou primeiro com o sangue dela, depois com o leite dela, que era o sangue também dela, com o corpo dela. Minha mãe me sustentou com o corpo dela. Eu fui um hóspede dentro da minha mãe e, ao mesmo tempo, eu fui um ser parasita dentro da minha mãe. Porque eu suguei a minha mãe dentro e suguei a minha mãe fora. Até eu poder não sugar mais a minha mãe, levou mais de 2 anos. Eu mamei até uns 2 anos e pouco. Hoje em dia, eu acho assim que tá demais, né? Mas, às vezes eu acho que também não tá demais, não. Mas tem horas que eu acho que tá demais. Mas eu mamei. Sabe por que eu sei? Eu tenho uma prima que ela tem 1 ano e pouco menos de 2 anos de diferença. Ela é mais nova do que eu. E a minha mãe amamentava ela. Graças a Deus faço parte de uma geração em que não tinha essa necessidade de se preservar determinadas coisas. Então a gente podia ter cruzamentos. Nascia a mãe da outra, no hospital não tinha leite, a mãe aqui que tinha bastante leite alimentava aquela criança que ela podia nunca mais ver e que a criança também precisava saber quem era ela. Hoje não, hoje não pode. Tio não pode amamentar sobrinho e por aí vai. Mas a minha filha foi amamentada por uma vizinha, que eu ia sair para trabalhar, e a minha vizinha, quando ela estava muito, amamentava a minha filha. Tá aí, 37 anos. Nunca teve nada em função de ter recebido leite de terceiros. Mas somos seres mutáveis. Vivemos num mundo evolutivo. Então o mundo está evoluindo para uma situação onde o que foi bom lá atrás e abrangeu milhares de pessoas, hoje é praticamente proibido. Eu não sei se isso aí se chama, desculpe gente, evolução ou involução, mas esse é um assunto para depois. Então, a minha mãe, eu suguei minha mãe até os 2 anos, praticamente. E minha prima mamou na minha mãe. A minha mãe no hospital amamentou uma pessoa que eu conheci durante muito tempo. E a vida cria caminhos e você vai. E a minha mãe alimentou várias colegas minhas na época que eu fiz normal, sou normalista, amamentou não do leite dela, mas do carinho, do amor, da compreensão, da amabilidade. Então, o que eu posso olhar para minha mãe hoje e dizer para ela? Só uma coisa.
Gratidão. Porque hoje eu entendo o que ela estava me dando de formação. Ela estava me dando a carreira que eu tenho, que é o abraço, que é ser um terapeuta. Não carregar ninguém nas minhas costas, mas orientar as pessoas para que elas possam trilhar o caminho delas. Então eu, enquanto consteladora, tenho muito da minha mãe. E vejo a minha mãe na minha filha. Porque muito da minha mãe foi passado para minha filha. E tenho dentro de mim um amor profundo pela minha mãe. O meu filho mais velho, ele não conheceu a minha mãe, mas ele tinha, enquanto criança, uma relação muito mais próxima da minha mãe do que da minha sogra, da mãe do pai dele, que estava viva. Eu não tenho netos da minha filha, mas eu me faço presente na vida dos meus netos, porque mesmo eles não sendo meus filhos, eu quero contribuir na formação deles como a minha mãe contribuiu na formação dos meus primos. Eu tenho primos que toda vez que a gente se encontra, sempre um diz assim: eu tenho uma saudade da sua mãe profunda. E eu entendo isso que a minha mãe fazia. Ela acolhia, acarinhava da maneira dela e dava a trilha. A trilha, muitas das vezes, se abria em várias pernas. E se eu voltasse lá, ou se alguém voltasse lá e perguntasse que caminho devo tomar, ela olhava e dizia: escuta seu coração. Ah, mas o meu coração diz para isso, mas eu acho que não é isso. Então escuta a sua mente. Ah, mas a minha mente diz que é isso, mas eu também acho que não é isso. Então senta e conversa com os dois que você vai achar o caminho certo. E era geralmente a resposta mais adequada. Enquanto consteladora, muitas das vezes eu me vejo uma mãe. E eu não quero gratidão de ninguém. Eu quero só curar aquela dor. Porque se vai ter gratidão ou se não vai ter, isso para mim é relevante. Eu quero muitas das vezes fazer mais um passo no acordo que minha mãe me deixou. Eu quero mais uma vez honrar aquilo que eu recebi da minha mãe e que ela me deu de graça com todo o amor dela. E eu preciso honrar a minha mãe e ser uma pessoa melhor. Eu preciso honrar a maneira com que ela olhava para o outro e só num carinho, de um olhar, ela dava um beijo. Eu quero olhar para mim e buscar dentro da minha mãe toda aquela capacidade de abarcar qualquer um que dela pedisse socorro. E cada vez que eu faço isso, eu faço mais as pazes com a minha mãe. Porque ela não é culpada de nada na minha vida. Muito pelo contrário. Ela é a grande aliada que eu tenho. Mesmo não estando aqui no mundo material. Porque quando eu olho para mim, encontro a minha mãe dentro de mim, eu me reprogramo, eu me ressignifico e eu olho e digo assim: você estava certa, eu te vejo, mãe.
E tenho certeza que um dia poderei chegar um tiquinho a ser como você. Porque você merece a minha honradez. Você merece o meu respeito. Você merece o meu amor. Você merece a minha gratidão. Raramente a gente precisa pedir perdão à mãe. E raramente a gente precisa perdoar a mãe. Existem casos em que precisamos usar a prática do perdão no ir e vir. Mas é muito mais difícil do que quando é com o pai. Porque a mãe é aquela doçura, mesmo sendo aquela carrasca da vida. Ela é o nosso lado sensível. Ela é o nosso lado de buscar o caminho certo para ter sucesso na vida. E o sucesso na vida não quer dizer ter uma profissão de renome. Você pode ter sucesso na vida fazendo bolo, fazendo salgadinho, costurando, fazendo artes plásticas, fazendo artesanato, fazendo cuidar da casa do outro. Tudo é possível ter sucesso. Porque você aprendeu com a sua mãe e aquilo vem de dentro. É o se doar. Porque a mãe se doa. E o filho chupa tudo. Quando ele tem gratidão, ele reconhece a mãe que ele tem. E quando ele não tem? Aí existe aqueles casos dos filhos que trilham caminhos de ascensão, de ter gratidão. E nem se esquecem que tem de ter gratidão, se perdem de pai e de mãe. Existem pessoas na vida que se recriam pela vergonha de pai e mãe serem pessoas tão simples. E ao se recriarem, eles têm fama, não sucesso. Fama é algo que você pode ter positivo, negativo, e algo efêmero. Ele passa. Como princípio, meio e fim. É igual paixão. Muitas vezes as pessoas colocam fama e sucesso no mesmo patamar. Errado. Você pode ter fama, ser aquele mais pi do mundo, que todo mundo fala que você é um pi. É fama. E você pode ter fama num grupo reduzido porque você é muito bom naquilo que você faz. Ponto. Mas só que esse muito bom naquilo que você faz, chega um momento que fica vazio. Aquilo vai esvaziando. E quando você percebe, você já não tem fama. A gente pode ver até artistas que chegaram com uma... E hoje você pergunta, aonde está fulano na fila do pão? Quem sabe? Ninguém lembra. E quando lembra, é uma lembrança remota. E tem aqueles que fazem sucesso. São referência. Pode ser referência para um grupo grande, mas pode ser referência para um grupo pequeno. Mas é referência. Há pessoas que têm 100 mil seguidores. E há pessoas que têm 1000 seguidores. Mas dentro desses 1000 seguidores, essa pessoa é referência para 1000 pessoas. E há pessoas que têm 100 mil seguidores, mas é referência para 10 mil seguidores. Entendeu a proporção?
A que tem 100 mil é 10%, a que tem 1.000 é 100%. Então, o sucesso da pessoa que tem 100% de aceitação é infinitamente maior do que o sucesso da pessoa que tem 10%. Mas ambas têm sucesso. E fama favorável. Da mesma maneira que as pessoas falam amor e paixão são completamente diferentes. Paixão é algo que começa, sobe e a tendência é ir esfriando até um dia que acaba. E o que é o amor? Amor é algo que vem, sobe um cadinho, sobe outro cadinho, sobe outro cadinho e vai. Tem amor que ele nunca parou de crescer. E tem um amor que quando ele chega aqui, ele se torna linear. Ele se mantém por uma eternidade. Então, essa é a diferença. E quando você tem uma relação de conciliação, de carinho, de troca, de respeito com a sua mãe, é muito mais fácil você ter sucesso. Porque ela permanece sendo, estando no mundo material ou estando no mundo espiritual, permanece sendo seu patamar, seu sustento. Porque muitas das vezes, quando ela não está mais entre nós, a simples referência, a simples lembrança daquela que foi sua mãe um dia, te alimenta, te nutre. E você dá uma respirada e diz: eu vou porque eu sou filha da minha mãe. Então, o que eu gostaria que fosse feito hoje? Que cada um de nós fôssemos lá dentro e pensássemos e perguntássemos: como eu sou enquanto filha da minha mãe? Como eu sou enquanto filho da minha mãe? Eu tenho a gratidão necessária por ela, além de ter me dado a vida, ter me sustentado praticamente a minha vida inteira. Porque mesmo quando você vai viver a vida lá fora, você sabe que tem ela. Se não tem de forma física, tem ela de forma intrínseca, porque ela está também dentro de você. Porque ela faz parte do seu sistema familiar. Essa energia que foi sua mãe está ali, dentro do seu sistema. E você está dentro do sistema também. É uma retroalimentação, porque você se alimenta do seu sistema e o sistema se alimenta de você. E você se alimenta da sua mãe e a sua mãe se alimenta de você. E quando esse sentimento é um sentimento pleno, sem olhar e fazer crítica, mas só tendo gratidão por ter tido a vida através dela e de ser sustentado por ela até o presente, cara, nada no mundo impede que você tenha sucesso. Nada. Porque o grande passo já foi dado. As outras coisas que te impedem até de evoluir, de ter prosperidade, ficam mais fáceis de serem encontradas numa constelação, porque você já fez as pazes com o que era necessário, que é a sua mãe, que é teu sustento. Desde o segundo que você recebeu a possibilidade de voltar, ou de trilhar o caminho, a sua jornada,
e até aquele que tem a incumbência de te mostrar o caminho do mundo. Quando você faz as pazes com esses dois, aceita que eles são o melhor para você, porque seu pai e sua mãe, eles são os pais e as mães, quer dizer, o pai e a mãe que você deveria ter para evoluir. Mas a minha mãe ficou lá no norte, nunca mais eu vi. Você acha que a energia dela não chega a você? Você acha que a sua energia não chega a ela? Mas minha mãe não morreu quando eu nasci. Tá, e a energia dela jogou fora. Somos seres extremamente energéticos. Cada um de nós é energia. Estamos numa terceira dimensão, então nossa energia é condensada. Condensada no corpo. Então, essa energia condensada, ela permanece. Ela vai embora. O condensado fica. E a energia sai. E a energia permanece. Então, quando você faz as pazes com seu pai e com a sua mãe, você já tem mais da metade do caminho de atingir aquilo que você queria. Aquele seu objetivo é muito mais fácil numa constelação de você puxar o nó. Enquanto você fica usando a velha retórica de a culpa é do meu pai, a minha mãe não me deu isso, o meu pai não me deu aquilo, é muito mais difícil. Lógico que muitas das coisas que a gente atribui como sendo verdade, que são as nossas crenças, elas vieram deles. Mas eles nos deram não por querer que a gente fique numa vida medíocre. Eles nos deram o que eles tinham. Pai e mãe só dão o que têm. Um pai prepotente, ele dá como exemplo a prepotência. O pai humilde, ele dá como exemplo a humildade. Porque ele está te dando aquilo que ele tem. Resta você olhar a prepotência que você recebeu do seu pai e transformar aquela prepotência em algo benéfico. Aí entra a sua mãe, com a parte do sentimento, a parte macia do seu ser. A mesma forma é a humildade. Aquela humildade que teu pai te deu como herança, ela pode abrir caminho ou pode fechar caminho. Cabe a você enxergar como vai usar aquela humildade. Mas não servilismo, que é outra coisa. E isso você vem trazer como usar a minha humildade para gerar situações favoráveis a mim, sem maquinação, tá, gente? Estou falando de forma real, de forma suave, de forma verdadeira. Você traz da sua mãe. Não é a humildade de ser o ser humilde para controlar o outro. Não é isso que eu digo. O pai ambicioso te dá ambição como herança. Como a mãe ambiciosa te dá a ambição como herança. Resta você saber como usar essa ambição. Ontem eu coloquei, eu sou uma pessoa ambiciosa. Sim, eu sou uma pessoa ambiciosa. Mas a minha ambição não é querer o que o outro tem. A minha ambição é poder fazer aquilo que é o melhor para mim, desde que não esteja prejudicando ninguém. Então, a gente dá o que recebe, e a gente recebe e transforma o que recebeu.
de uma forma melhor. Exemplo, a minha mãe não costurava, mas bordava. Eu não quis aprender a bordar porque eu achava que era uma coisa pequena. Bordar na máquina e bordar na mão. Minha mãe fazia rechelier. Mas a minha mãe me deixou a máquina dela. E com a máquina dela eu ganhei muito dinheiro numa época da minha vida. Ela não costurava, mas eu costuro. Mas o fato da minha mãe ter me deixado a máquina dela, ter me mostrado como usava uma máquina, e eu ter visto minha mãe usando a máquina dela, muito raramente. Ela só sentava na máquina para ou fazer costura reta ou bordar. Mas ela me deu algo, não só o material da máquina, mas me deu uma possibilidade. E eu transformei essa possibilidade em algo dentro daquilo que eu tinha capacidade de fazer. Existem exemplos de pessoas que os pais são mestres de obra e os filhos não. Mas um filho sabe quais são os caminhos de uma obra, mesmo não sendo mestre de obra. Por quê? Porque ouviu o pai comentando com alguém. Porque é uma herança. Então, eu quero ver se eu termino. A gente precisa ter uma noção muito clara do nosso posicionamento diante de pai e mãe. Brigar com pai e mãe é como você pegar uma faca, fincar no chão e socar. Mesmo que o cabo esteja voltado para você, você vai se machucar. Não precisa ser a lâmina, não. Só o cabo te machuca. Pai e mãe não é, não foi e nunca será nossos inimigos. Muito pelo contrário. Quanto mais estivermos ligados a eles, conciliados com eles, mais possibilidade de sucesso e prosperidade financeira a gente tem. Muito obrigada. Agora eu vou cuidar da minha filha, paparicar minha filha e ficar lá curtindo meus netos, que eu já curti ontem, que ontem foi dia da avó, e fiz um lanche maravilhoso. E te desejo uma lindíssima tarde, que eu estou aqui de frente para uma janela, estou vendo as coisas que eu mais gosto de ver, que aquecem a minha alma. A luz do sol, que eu traduzo como amarelo, as folhas das árvores, que são verdes, e esse céu maravilhoso de julho, que é um céu meio embranquiçado, mas que é um céu que está me dando tanta paz. Tanta paz. Eu desejo para você uma tarde maravilhosa. Um dia repleto de pensamentos e reflexões sobre pai e mãe. E uma descoberta de um caminho para a sua resolução do relacionamento financeiro. Amanhã tem mais. Amanhã tem suas crenças. Aquelas crenças que limitam, que a gente escutou a vida inteira e que a gente até passa para os outros. Às 13 horas, Jussara Costa. Eu sou uma consteladora e terapeuta que tenho muito para dar para vocês e tudo que eu puder, eu dou. Tem dúvida? Liga para mim. Passa um direct para mim. Faça pergunta. Faça qualquer coisa. Faça até sinal de fumaça. Eu respondo. Bate seu tambor. Eu escuto.
De qualquer maneira, você vai ter sua resposta. Lembre-se, aquele que não pergunta, a dúvida permanece. Eu me ponho aqui e disponho do meu tempo e do pouco talento que tenho e do menor conhecimento que possuo para te dar uma resposta. Até amanhã, 1h da tarde. Espero você e muito grata. Lembrando que se você tem um amigo que não possui Instagram, passa a minha página no YouTube, Jussara, terminando com H Costa. Porque tudo que eu faço aqui no Instagram, eu subo para minha página do YouTube. Eu tenho uma amiga que só me escuta e só me vê 10 horas da noite. Mas qualquer hora é hora. Passe para os seus amigos e eles possam ver a hora que seja mais favorável para eles. Grande beijo, forte abraço. E lembre-se, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu amo você, seja onde você estiver. Se você precisar de uma oração, lembre-se que eu sempre rezo por todos. Todos. Porque, como eu digo para os meus clientes, o meu amor é incondicional e abrangente. Obrigada. Grande beijo.